Vocês vão autorizar aí. Olá, bom finalzinho aí de tarde para quem está chegando no nosso Zoom e um oi para quem estiver ouvindo também a nossa gravação. Eu sou a Luane, da UBMinds, cuido do Talent Marketing. A UBMinds é uma empresa que conecta pessoas e oportunidades. Nós encontramos os melhores profissionais de tecnologia e apresentamos para equipes de produto nos Estados Unidos e Canadá, dando essa possibilidade de uma carreira internacional remota, com toda a mentoria, o networking, as possibilidades de crescimento que bons profissionais aí merecem. E hoje eu estou com dois grandes convidados, que vocês provavelmente já viram nos canais da UBMinds. O Eduardo é referência em conteúdo sobre liderança e tecnologia. Ele tem um podcast, ele tem livro, enfim, eu vou deixar ele falar aí em detalhes. E o Gustavo é full stack, formado em ciências da computação e trabalha com a gente aqui na UBMinds também, e tem uma notoriedade aí pelo seu perfil de liderança. Eu vou deixar vocês se apresentarem, meninos. Boa. Começa aí, Gustavo? Pode começar. Boa, beleza. Então, eu sou o Eduardo Matos, né? Vocês conseguem ver aí pelo nomezinho que está aparecendo aqui no vídeo, mas vai ter gente que está só ouvindo a gente, enfim. Eu venho criando conteúdo sobre liderança já tem algum tempo, né? Então, isso tudo começou quando eu me tornei líder e percebi que, oficialmente líder, vamos dizer assim, né? Gestor de uma equipe, percebi que a gente não tinha muito conteúdo em português, daí eu comecei a compartilhar meus aprendizados e tal, e vim crescendo bastante lá para cá. Hoje eu tenho algumas coisas que estão rodando aí, né? Então, tenho o livro de Dev Tech Lead para ajudar desenvolvedores a se tornarem líderes de equipe, Tech Leads especificamente. Tenho 2 podcasts, sou host de 2 podcasts, um sobre gestão e liderança na área de tecnologia e o outro sobre carreira além do nível sênior, também na área de tecnologia. Eu tenho também uma escola de formação de líderes na área de tecnologia, então, para quem quer se aprofundar, ter um conteúdo mais denso ali, conversar mais com pessoas durante as aulas, durante os treinamentos, então, esse é uma boa possibilidade. E esses são os principais, assim, acho que eu me apresentei aqui, na maior parte da minha carreira fui desenvolvedor, então tenho um background aí também de desenvolvedor back-end, já fui front-end também, já fiz uma porção de coisas, e hoje eu estou aí atuando como gerente de engenharia, e também estou atuando lá na escola, né? Desde dando aulas até, enfim, acompanhando ali o pessoal nas outras turmas enfim, dos outros assuntos também. E é isso, resumão aí. Boa. E você, Gustavo, se apresenta aí para a galera, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Figueiredo Olegário. O pessoal geralmente me chama só de Olegário por aqui. Estou trabalhando na UBMinds já tem mais de 3 anos aqui, como a Luane já comentou, sou formado em computação e atuo aqui como full stack engineer, apesar de eu não ocupar uma posição um cargo, né, de liderança em si, já eu tive a oportunidade aqui dentro da UB de atuar liderando alguns projetos de porte médio e pequeno, e posso confirmar para vocês que foram todas experiências excelentes, que agregaram muito na minha carreira, e estou bem empolgado aí para compartilhar um pouquinho dessa minha experiência aí com vocês. Boa. Meninos, obrigada, então, por estarem aqui. E justamente vocês foram escolhidos a dedo. Tem aí um background compartilhado, né, de desenvolvedores, mas vocês dois traçaram um caminho de carreira bem interessante aí, especialmente por se perceberem nesses perfis comunicativos, participativos, enfim. Mas antes da gente se aprofundar mais na história de vocês, eu vou jogar aquela pergunta básica que a gente vê por aí. Muita gente fala sobre, mas eu não sei se todo mundo realmente leva para a prática, né? Para começar com aquela conceituação básica, na opinião de vocês, tá? O que diferencia um chefe tradicional, um gestor de pessoas ou de projeto mais do mesmo, de um líder, uma pessoa que tem esse papel assim de realmente orientar? Vocês acham que isso tem a ver com uma posição hierárquica específica, com um título, com uma checklist, ou, enfim, tem mais a ver com essa postura?
Boa. Começa aí, Gustavo. Essa eu vou deixar a batata quente contigo aí. Beleza, tranquilo. Eu acho, eu acho que assim, acho que o principal assim na questão de liderança, do meu ponto de vista, o que torna a pessoa um líder tá muito longe assim de ser o cargo em si, mas a forma como que tu lida com as pessoas que tu tá convivendo ali no teu dia a dia, né? Então, eu acho que se tu é uma pessoa ali que tu vê que alguém fez alguma coisa errada, tu orienta aquela pessoa, preferencialmente sempre que puder, no particular, e fala: eu acho que tem um jeito melhor de a gente resolver essa situação. De repente, tu dá uma lida aqui nessa documentação, a gente tem essa diretriz aqui da empresa, tu tenta explicar para ela a melhor forma de resolver a situação. Tu sempre, claro, colocando sempre um feedback construtivo, elogiando quando tem que elogiar, porque isso também é importante, tu manter os membros engajados. Então, quando tu vê que a pessoa fez o trabalho bem feito, tu elogiar ela, porque ela vai ver, nossa, as pessoas estão gostando do meu trabalho, então ela vai se sentir motivada, ela vai continuar trabalhando cada vez mais, dando duro pela empresa. Então, acho que isso é uma peça fundamental. E acho que do outro ponto, né, assim, digamos assim, um chefe mesmo, ele não liga muito pela como que tá o time, assim, ele só chega: esse é o nosso prazo, vocês têm até tal dia para fazer, então vocês que se virem com isso aí. E é basicamente isso, ele vai estar ali cobrando, ele não vai estar se preocupando se tu tá tendo um burnout, se tu tá feliz ali realmente com o projeto. Às vezes tu tá num projeto ali que tu não tá feliz, que tu tá querendo fazer outra coisa, de repente tá atuando com front-end e tu não tá gostando ali daquela tecnologia em particular. Então, acho que vai muito assim de saber lidar com soft skills. Eu acho que esse é o principal, né? Eu acho que quando a gente fala muito de lideranças, muito aqui no Brasil também, a gente está muito sempre focado em hard skills, em se o cara conhece como que o compilador do Java vai resolver uma instrução específica dentro da JVM, mas na verdade acho que o principal é ter a soft skills, saber lidar com o time, saber lidar que as pessoas têm uma vida depois quando elas saem do expediente, né? Que elas têm família, tudo isso, tudo impacta na performance delas. Então, eu acho que se a pessoa tem esse mindset, ela tem tudo para ser um bom líder. Muito legal, muito bom. E aí eu vou trazer talvez aqui uma visão diferente do que eu normalmente vejo a galera trazendo em geral no mercado. E quando eu falo diferente, não estou falando necessariamente de o que eu considero como certo e o restante errado, tá? Mas é uma visão diferente. Então aí fica até como fica para a galera contrastar isso aí, tá? Então eu particularmente eu não gosto muito daquela dicotomia que o pessoal costuma muito trazer de chefia e liderança. Então, como se líder fosse uma pessoa ótima, excelente, é o que a gente quer, e chefia fosse uma coisa ruim, aquela pessoa que, sei lá, vamos dizer assim, dá bronca, aquela pessoa que fica cobrando além do que as pessoas deveriam fazer e tal. Eu não gosto muito dessa visão, porque ela costuma, na minha visão, ser muito simplista em relação à realidade. Então, a gente pensa que liderança vai ser sempre aquela pessoa inspiradora, sabe, que todo mundo vai gostar e tal. E na prática, eu nunca vi isso acontecer nas empresas por onde eu passei. E quando a gente vê esse tipo de coisa, alguém falando sobre esse tipo de coisa, provavelmente a pessoa está falando de uma situação muito idealizada, tá? E na prática, na vida real, costuma não ser totalmente dessa forma. O que não significa que a gente não deveria tentar trilhar esse caminho. A gente, vamos dizer assim, ter isso como um norte. Então, para mim é muito isso, né? Então, eu tento, dentro do que eu estou trabalhando no meu dia a dia, seguir nessa direção. Mas, eventualmente, eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita e eu não vou conseguir fazer tudo da melhor forma possível. Então, por isso que eu não gosto muito dessa dicotomia de chefe e líder, porque a gente, eventualmente, vai ser um pouquinho de cada um, tá? Em algum momento, porque a gente está evoluindo, a gente está crescendo. Existem contextos diferentes ali para a gente atuar. Então, eu queria logo trazer esse ponto aqui, de cara, porque eu acho que isso é bem importante e eu vejo as pessoas falando um pouco sobre isso, sobre essa diferença, essa visão maniqueísta, vamos dizer assim, da posição de liderança, da posição de chefia. Até porque, para mim, quando a gente fala chefia, se a gente for na raiz da palavra, a gente está falando tem muito mais a ver com posição hierárquica. E, quer queira, quer não, na maioria das empresas a gente vai ter posições hierárquicas diferentes. Então, dado que a gente tem posições hierárquicas, a gente vai ter pessoas em posição de chefia e pessoas em posições de subordinação. Ainda que esses nomes não sejam lá muito modernos, vamos dizer assim, mas na prática é por aí que a coisa acaba caminhando, né? Já a liderança, ela é meio que independente disso. Então, a gente não depende de estar numa posição, vamos dizer assim, de chefia, vou colocar aqui de chefia, para que a gente seja líder, tá? Inclusive, essa é uma crítica que eu faço muito frequentemente em relação às empresas. Por quê? Porque as empresas
gostam de chamar pessoas que estão em posição de gestão de líderes. E, na minha visão, não deveria chamar. Porque essas pessoas, na maioria do tempo, ela está fazendo um trabalho de gestão e não necessariamente um trabalho de liderança. Um trabalho de liderança pode ser feito por essa pessoa, é esperado que ela, vamos dizer assim, dê preferência para agir dessa forma, mas, quando a gente fala de liderança, a gente também pode ter pessoas ali na equipe, no nível de operação, também atuando como líderes. Tá? Então, isso é muito importante. E liderança, para mim, tem muito a ver com atitude, com a pessoa, sabe, dar aquele passo a mais dela, fazer alguma coisa que ela não necessariamente era obrigada a fazer, mas que vai ser legal para a equipe, que vai ser legal para os resultados ali. Então, a pessoa realmente está disposta a dar esse passo a mais. Então, a liderança, para mim, tem muito a ver com isso. Muito interessante a sua provocação, Eduardo, da gente não se apegar tanto, né, a um vilão e um herói ali, porque realmente todo mundo eventualmente vai desempenhar um lado ou outro, mesmo sem querer, mesmo mirando nesse ideal, né? E o Gustavo destacou um ponto que eu achei bem interessante também, isso de que você, enfim, não só tendo uma equipe ali contando com você ou não numa situação hierárquica, mas o simples fato de você ser colaborativo, de você ter essa autogestão e de você estar disposto a orientar, a dar esse suporte para quem está trabalhando junto com você, também demonstra, né, essa liderança e esse ponto de justamente, tudo bem, legal, trabalho, beleza, todo mundo aqui quer sempre estar trabalhando com algo que faz sentido, né, se possível, mas no final somos todas, né, assim, pessoas, temos família, temos desejos individuais, temos, ou deveríamos ter, né, uma vida além do trabalho. E para mim, esses dois pontos que vocês trouxeram, eles têm muito em comum isso de que a gente não pode ser muito radical e nem preto no branco, né? Assim, especialmente hoje que a gente tem o home office ainda mais popular, a gente tem times híbridos, enfim, tem empresas aí que já miram um pouco mais para a holocracia, que é justamente uma estrutura ali mais horizontal do que vertical. A gente não tem mais visão física de casa e trabalho, muitas vezes, mas ainda assim, o desafio talvez seja justamente estar enxergando ali a linha tênue e os tons ali entre uma coisa e a outra, né? E aí, eu vou aproveitar para pedir a historinha aqui para vocês. Vocês podem dividir comigo alguma memória, alguma lembrança, ou o que aconteceu com vocês, ou com alguém que vocês conheceram, que tenha sido um exemplo do que fazer ou do que evitar fazer nesse sentido? De algum líder ou alguém que sabe, que poderia, de repente, ter agido diferente, mas agiu de uma forma específica e gerou um impacto que marcou vocês de alguma forma? Pode começar, Eduardo. Posso começar? Beleza, vamos lá então. Eu vou citar um caso que foi negativo, do meu ponto de vista, e que serve até de exemplo para quem está aqui, né, assistindo a gente ou ouvindo a gente, sobre o que evitar ali em relação à relação com liderados e tal. Então, teve uma vez que eu, trabalhando numa empresa, eu li um livro, que eu achei um livro muito legal na época, e eu decidi fazer uma apresentação sobre o que eu aprendi naquele livro e tal, sobre até puxando alguns casos da minha carreira para tentar simplificar. Eu estava bem animado, assim, porque eu realmente gostei do livro. Aí, beleza. Na empresa, na época, a gente já tinha esse costume, vamos dizer assim, de ter talks ali com alguma frequência, então eu só me inscrevi em uma dessas datas que a gente ia ter, fui lá e apresentei. Aí, beleza, montei um conteúdo, apresentei, as pessoas me deram um feedback super legal, assim, era um assunto que as pessoas não ouviam muito falar sobre, e elas passaram a ter uma visão até um pouco diferente sobre aquele assunto, então recebi feedbacks bem positivos. Beleza, até aí tudo certo. Só que, algumas horas depois, o meu líder na época me chamou e, enfim, para me dar um feedback. Legal, pô, talvez ele vai me dar, na minha cabeça, depois ele vai me dar um feedback parabenizando, pô, fiz uma apresentação, legal, achei que ele fosse me incentivar. Só que ele me deu um feedback ultra negativo, porque na visão dele, aquele assunto não é um assunto que deveria ser discutido tão abertamente dentro da empresa. Isso me assustou um pouco, pô, mas como assim não deve ser discutido? Eu trouxe um assunto interessante e de uma forma muito, vamos dizer assim, muito
positiva para as pessoas. Então, para elas olharem para aquilo, pô, realmente tem como isso aqui ser positivo. Eu não vou querer abrir detalhes aqui para tentar até evitar alguma associação com a empresa que eu trabalhei na época. Mas aí o feedback foi muito negativo ali. Daí eu fiquei muito mal, me senti muito mal, assim. E o pior não foi nem o feedback em si, porque, beleza, vamos assumir que o meu líder não gostava daquele assunto, não gostaria que eu apresentasse sobre aquele assunto. Super compreensível. O problema é que ele literalmente leu o título da palestra e veio me dar o feedback em seguida. Ele leu o título da palestra e veio me dar o feedback em seguida. Isso é péssimo. Por quê? Porque ele nem sabia o conteúdo. Ele não sabia, naquele momento, ele não sabia sobre o que eu falei. E quando você vai dar um feedback para alguém, você não pode simplesmente ouvir falar ou ter, vamos dizer assim, pouquíssimas informações e lá dar um feedback para a pessoa. Em geral, você, pelo menos, deve evitar muito isso, tá? Então, o que ele deveria ter feito, na minha visão? O que talvez eu faria na posição dele se eu fosse meu líder na época ou se acontecesse com alguém na minha equipe hoje, tá? Antes de eu dar o feedback para a pessoa, vamos colocar, deixar claro aqui que naquela época a gravação tinha sido feita, tá? Da apresentação. Então, eu teria não só lido o slide, mas assistido a apresentação para me embasar muito melhor antes de dar o feedback. Porque aí sim eu teria, vamos dizer assim, muito mais embasamento para poder chegar para a pessoa e falar: olha, esse assunto aqui, ele é meio estranho, a pessoa pode interpretar dessa forma, por isso é muito arriscado falar sobre isso, papapá, e aí eu não queria que você abordasse esse tipo de assunto aqui. Na próxima vez que você for dar uma apresentação, você pode alinhar comigo sobre o assunto que você vai apresentar, por favor? Então, essa seria uma forma mais interessante de dar o feedback, tá? Mas não foi o que aconteceu. Ele leu o título e me deu o feedback em cima do título da palestra. Por um acaso, depois disso, um dia depois, se eu não me engano, ele assistiu a palestra, assistiu a gravação, viu que não tinha nada de estranho lá, até porque eu trouxe um assunto de uma forma muito positiva. Ainda assim, ele me deu um feedback negativo de novo, só que muito mais brando dessa vez. Então, ele percebeu que não era tão ruim quanto ele estava imaginando. Tá? Então, vamos dizer assim, esse tipo de atitude é um tipo de atitude que a gente não espera. Então, fica aqui como dica, quando vocês forem dar feedback, entendam muito bem o que aconteceu ali no cenário com a pessoa, para que você tenha um feedback muito bem embasado, baseado em fatos. Não é necessariamente naquilo que você acredita, mas é baseado nos fatos que aconteceram. Então, vamos pegar esse cenário aqui como exemplo, né? Então, você deu uma apresentação sobre esse assunto, imaginar que seria um feedback. Você deu uma apresentação sobre esse assunto ele é muito espinhoso, é muito fácil da gente errar quando está falando sobre esse assunto. Então, da próxima vez que você for apresentar, alinha comigo a apresentação que você vai fazer, porque eu te ajudo a você montar melhor para evitar cair em algum cenário ali que vai ficar estranho, que as pessoas vão interpretar de uma forma muito ruim. Tá? Então, esse teria sido um feedback muito melhor. Tá? Então, só para deixar claro aqui, que para mim, na época, foi devastador assim, receber um feedback em cima de alguma coisa que, na minha visão, era completamente diferente. E, enfim, acho que fica essa historinha aqui de exemplo para o pessoal, para saber o que não deve fazer ali, o que deve evitar fazer, pelo menos. Ainda mais você sendo proativo, né? E assim, tendo esse tempo de compartilhar alguma coisa. E justamente, né, interessante, porque na ansiedade de fazer uma crítica ou de dar um feedback, ele nem olhou ainda o conteúdo. E no fim, assim, é aquilo, né? Talvez vocês não concordem comigo, mas na minha opinião, né, também, parte desse papel de você estar liderando ali é você dividir a responsabilidade também, né? Então, justamente essa segunda postura de, olha, na próxima você conversa comigo, ou esse ponto de vista que você sugeriu teria sido muito mais eficiente também, né? Sim, você realmente, como você comentou, esse tipo de atitude tem como consequência muito provável que isso destrua a produtividade da pessoa. Então, pensa que, da próxima vez, qual a chance dessa pessoa realmente querer fazer uma nova apresentação? A chance é muito menor do que a inicial, sabe? Então, se você quer encorajar que as pessoas apresentem, não é assim que você deveria estar abordando a pessoa para, enfim, notificar sobre talvez um assunto estranho que ela puxou. Exatamente. Porque ninguém quer levar crítica, né? Então, se você já leva uma crítica assim, ainda sem entender quais foram os pontos positivos, dificilmente, né? Muito bom ponto. Obrigada por dividir com a gente. E você, Olegário, conta aí pra gente. Só para complementar essa ideia do Eduardo, eu acho que a questão do feedback
claro, a gente vai receber feedbacks negativos muitas vezes, né, durante a nossa carreira, mas acho que o principal ponto aí que eu colocaria é que ele tem que ser feito de forma construtiva, né? Não simplesmente criticar por criticar. E eu acho que quando a gente estiver dando esse feedback construtivo, a gente dá sugestões de melhoria. Olha, eu vi que tu está abordando esse tópico X aqui na tua apresentação, tem o autor Fulano e Beltrano que são muito bons aqui, dá uma olhada nesse artigo aqui deles, nesse livro deles, acho que vai complementar bem o teu material. Ou abordar outra linha de pensamento ali dentro do campo que tu está palestrando, enfim, sobre o que tu está conversando. Eu acho que se tu tem essa postura de apontar o caminho das pedras ali, dizer como que pode ser melhorado o material, acho que já melhora 1000 vezes assim a questão do feedback e já não cria assim um clima de tensão, um clima ruim entre as pessoas que estão passando por aquela situação, porque se passando ali por um caso ali como no caso do Eduardo, acho que qualquer um se sentiria até magoado, como ele próprio falou, desmotiva a pessoa, ela não fica mais tão engajada dentro do trabalho, então acho que isso é fundamental aí na hora de estar fazendo um feedback. E do meu ponto, falando um pouco agora das minhas experiências, agora compartilhando agora uma história já mais positiva, é, teve alguns momentos da minha carreira que, principalmente mais no começo, enquanto estava começando, né, estava progredindo, tinha momentos que eu ficava realmente travado, que eu não sabia muito para onde ir, e todas as vezes que eu pedi ajuda para alguém no meu time, ou principalmente o meu gerente, ele era sempre uma pessoa muito disponível, estava ali, não, eu estou vendo que tá com dificuldade aqui, eu vou te ajudar com isso, era uma pessoa proativa, ela não estava ali assim, naquela assim de meio que tentar pegar a tarefa de mim, ela estava realmente querendo ajudar, querendo me mostrar como que as coisas podiam ser feitas. Então, acho que isso é uma forma muito boa de tu mostrar as tuas qualidades de liderança, porque tu tá não só ensinando para aquela pessoa que está chegando como que se faz as coisas, como que tu pode melhorar as tuas habilidades dentro da tua atuação profissional, mas também tu tá ali mantendo ela motivada no time, tu tá é, vendo assim o progresso dela, como que ela tá crescendo dentro da carreira. Então, eu acho que esse tipo de atitude de tu, não, vem aqui, eu te ajudo com isso, vamos tentar resolver essa situação juntos. Eu acho que esse tipo de parceria, assim, é só uma relação ganha-ganha, do meu ponto de vista. Sim, e especialmente porque é aquela frase meio clichê, né? Mas se você é a pessoa mais inteligente do grupo, tem alguma coisa errada, você está no grupo errado, né? Acho que é legal você estar justamente não só ter um líder com quem você possa contar e que possa te ensinar, mas também que ele também esteja disposto a aprender com você, né? É muito, muito bom. Meninos, vou dar um pause nesse tópico, aí a gente já volta. Mas aí para o pessoal que chegou agora também, enfim, vou pedir primeiro para o Eduardo e depois para você, Gustavo, para vocês falarem um pouquinho de por que vocês estão aqui, assim. Eduardo, pelas minhas pesquisas, pelo que eu já investiguei aí, você fez faculdade de física. E como que você fez esse caminho aí? E hoje você fala de liderança e tecnologia. Qual foi Boa. a jornada aí? Por que você achou importante falar sobre isso? Ótimo ponto, sim. Por que eu fiz vestibular para física na época? Por um motivo não muito, vamos dizer assim, nobre. Na verdade, eu tinha muito medo de não passar na faculdade, daí qual que é mais fácil aqui? Daí eu fiz para física. Não foi exatamente assim, mas foi algo bem nessa linha, tá? Eu gostava de estudar física na época, daí eu decidi, enfim, fazer faculdade de física ali. Eu não cheguei a terminar o curso de física, no meio do curso eu migrei para o curso de engenharia, e aí sim eu finalizei. Hoje eu sou formado em engenharia de telecomunicações, ou até engenharia elétrica, para ser um pouquinho mais genérica, né? Então hoje minha formação é de engenheiro eletricista. Mas eu nunca trabalhei de fato como engenheiro eletricista. Eu lembro que dentro da faculdade ainda eu aprendi a programar por conta própria e eu fui me desenvolvendo, aprendendo, né? Comecei com HTML, CSS, na época que não existia nem, vamos dizer assim, o Flexbox, então na época a gente fazia tudo, usava float, e até eu cheguei a pegar bem a transição ali, né? De float, de tabela para float e tal. Então peguei essa transição. Aí, enfim, aprendi HTML, CSS, depois eu aprendi
tentei aprender JavaScript, desisti porque não funcionava comigo. Daí eu aprendi PHP, que para mim era muito mais fácil. Aí depois, só depois que eu aprendi jQuery e tal, aí voltei para o JavaScript e as coisas passaram a fazer sentido na minha cabeça. Mas eu fui seguindo essa trilha de aprendendo a programar e, naturalmente, um dia eu entrei numa empresa para trabalhar como programador full-time. Aí eu desenvolvi minha carreira como desenvolvedor desde então e me tornar líder, de fato, foi uma questão assim natural, porque ao longo da minha carreira eu sempre puxei bastante iniciativas ali nas equipes onde eu estava, percebia muito problema, eu via que algumas coisas não estavam funcionando, eu queria resolver, então era aquela pessoa que tentava fazer as coisas funcionarem. E dessa forma, naturalmente, eu acabei me tornando líder assim. Então eu lembro que até na minha primeira experiência como desenvolvedor, eu já encontrei um problema ali. Na época, ninguém entendia exatamente, ninguém via aquilo como um problema, daí eu percebi, putz, eu acho que a gente pode fazer assim, assim, assado para resolver. Daí eu fui lá, liderei essa iniciativa e a gente fez a mudança ali, e a coisa melhorou bastante, vamos dizer assim. E a coisa foi acontecendo assim ao longo do tempo, até que um dia, porventura, eu trabalhei numa empresa onde eu entrei como tech lead, então eu ainda programava na equipe, mas a empresa estava fazendo uma transição ali para criar posições de gestão de equipe, tá? Então já era uma pessoa numa posição onde em tese essa pessoa não programava mais, tá? Eu não precisava mais programar. Aí por um acaso eu estava nessa empresa, nesse momento eu fiz essa transição de tech lead na época para o que hoje seria um engineering manager, vamos dizer assim. Então eu fiz essa transição na época, aí de lá para cá eu vim atuando puramente com gestão, vamos dizer assim, gestão e liderança ali de equipes, né? Eu já não programo mais no dia a dia, já tem um tempo. Programo no meu tempo livre, mas no dia a dia já tem um tempinho que eu não programo mais. Certo, boa. E você, Olegário, por que que você está na UbMinds, assim? O que te fez querer trabalhar com isso? Por que que você escolheu trabalhar com uma equipe americana? Conta um pouquinho, assim, dos seus critérios que levaram para essa decisão. E também dos projetos que você já liderou. Sim. Eu acho que a minha motivação principal sempre foi o desafio, né? Porque quando a gente para e pensa assim, nossa, eu vou trabalhar numa empresa americana, né? Eu vou estar falando constantemente com pessoas lá dos Estados Unidos, vou sempre estar ali pronto para uma conversação em inglês, ter que ler documentos em inglês, então tu tá ali completamente imerso numa língua que não é a tua nativa, né? Então, isso por si só já é um desafio muito grande para quem nunca trabalhou com isso, um desafio, lógico, no bom sentido da palavra. E fora toda a questão, né, de tu tá imerso em outra cultura, né, as pessoas lá têm uma visão, eu diria até um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, e e trabalhar às vezes com alguma tecnologia que lá está mais em alta, às vezes aqui no Brasil não está tão comum assim. Então, é todo um conjunto assim de coisas que criam no meu ponto de vista, um cenário excelente para a pessoa se desafiar mais, sair bastante assim da zona de conforto, poder ver até onde ela pode ir, ela se desafiar cada vez mais. E acho que foi o principal que me motivou assim, ter esse tipo de oportunidade. E dentro assim dos projetos que eu já trabalhei aqui, que eu já pude liderar também, no geral assim foram experiências ótimas. Teve questões, teve momentos assim em que era eu que passava, sugeria as tarefas para as pessoas lá dos Estados Unidos, né? E também eventualmente ao contrário também. Então, sempre tive relação muito boa com as pessoas que eu trabalhei aqui, sempre tudo muito transparente, muito confiável, num tom sempre amigável. Então, acho que assim, é uma oportunidade muito boa para quem quer começar assim, realmente na carreira internacional, mas também principalmente para quem que é que nem esse meu estilo, que gosta de desafiar, que gosta de estar sempre buscando alguma coisa nova aí para sair da zona de conforto. Massa. E aí vou puxar mais uma coisa em comum, assim, que eu percebo das histórias de vocês, assim. O Eduardo fez uma transição de carreira, né? Mudou de área, e você, Legário, trabalhando aí com os americanos, que é uma cultura completamente diferente também. E esse tipo de desafio, em qualquer um dos casos, né? Exige muito de você dar a cara a tapa mesmo, de você aceitar estar nessa posição de vulnerabilidade. E ser líder também passa um pouco por isso, né? Assim, de você conquistar a confiança das pessoas e mostrar ali que você também vai ter suas falhas, que você também
vai aprender no processo, né? Ninguém aqui, né, assim, já chegou no auge, como o Eduardo até pontuou no começo, né? Somos todos humanos aqui, passíveis de errar. E como que vocês se sentiram, assim, começando? Vocês ainda sentem em alguns momentos essa posição de vulnerabilidade, aquele friozinho na barriga quando tem um desafio novo, ou quando surge uma coisa nova para liderar? E até, assim, nessa questão, nessa responsabilidade mesmo, né, de estar ali orientando outras pessoas. Como que vocês lidam com esse papel de estar vulnerável nesse sentido e bem ou mal, né, numa posição, às vezes, de ser o centro das atenções, que nem sempre é confortável. Enfim, vocês podem dividir um pouquinho? E, de repente, dar alguma dica aí para alguém que não sabe se tem esse perfil, mas suspeita que possa ter? Boa. Esse é um excelente assunto, assim, porque eu vejo muitas pessoas se deixarem acreditar, assim, por, vamos dizer assim, deixar de crescer porque elas têm medo de que alguma coisa ruim vai acontecer, tá? Então, eu diria até que se uma pessoa está 100% confortável na posição atual, então ela já poderia ter progredido para a posição seguinte há muito tempo, tá? Então, a progressão, ela exige algum grau de desconforto, tá? Na posição atual. Então, pensando até, trazendo um paralelo aqui do que acontecia na época da escola, quando a gente estava estudando na escola, ou até na faculdade ali, pensa que para a gente passar numa matéria, a gente não tinha que tirar 100 ou tirar 10 na matéria. A gente tinha que tirar 7, talvez 6, 5, dependendo do local. Então, o que significa que a gente não precisa ter 100% do conteúdo dominado para que a gente progrida, tá? Isso na época da faculdade, na época da escola. E na vida profissional, a coisa é mais ou menos nessa linha, tá? Então, se eu estou, por exemplo, atuando como vamos dizer, como um desenvolvedor sênior na equipe, e eu quero talvez fazer progressão para tech lead, será que eu estou preparado ou não? A pergunta que eu faço é: você já está fazendo ali de 60% a 70% mais ou menos do trabalho que um tech lead faz? Se tiver, possivelmente você está preparado para dar espaço, tá? Vão existir gaps? Sim, vão existir. E é justamente nos desafios do dia a dia que você vai se preparando, vai estudando, vai aprendendo sobre aquilo e vai desempenhando cada vez melhor o trabalho para que você chegue até a plenitude, vamos dizer assim. E quando você estiver se aproximando da plenitude, pô, beleza, qual seria o próximo passo? Qual seria o próximo? E você vai fazendo isso ao longo da vida inteira, né? Da vida profissional, pelo menos. Então, é muito entender que desconforto é natural para quem, vamos dizer assim, quer progredir, e é muito importante a gente até buscar esse desconforto, porque se a gente está muito confortável agora, o que eu posso fazer aqui para tentar me desafiar um pouco? Será que eu deveria pegar um projeto diferente? Ou será que eu deveria liderar mais pessoas? Será que eu deveria trabalhar numa empresa do exterior e começar a me comunicar em inglês? Que isso também é um grande desafio. Então, como é que eu consigo me desafiar aqui para garantir que eu estou crescendo na minha carreira? Então, essas são formas aí, né? Mas, de maneira geral, até tentando resumir aqui, gerando algum desconforto na situação que eu estou hoje. Se eu já estou um pouco desconfortável, tudo bem, então talvez esteja na posição ideal. Mas se hoje eu estou, vamos dizer, tranquilo, então talvez seja o caso de inserir algum desconforto ali para garantir que a gente está se desenvolvendo. A não ser que a pessoa não queira se desenvolver, queira continuar na posição que está hoje, sem problema nenhum, sem juízo de valor aqui. Mas se a pessoa quer continuar crescendo, então ter algum desconforto ali é muito importante. Boa. Eu complementaria essa fala do Eduardo, que eu acho que também o desconhecido também ele sempre vai fazer parte da tua carreira, né? Então não importa se tu já dá 5, 10, 15 anos trabalhando na mesma empresa, sempre vai ter uma parte do sistema que tu não conhece ou algum código legado que alguém trabalhou há 10 anos atrás e não tem documentação e tal, e tu vai ter que dar manutenção naquilo, ou tu vai ter que recriar a solução do zero, entender qual que era a lógica de negócio que foi pensada ali quando o sistema foi projetado. Então, como eu falei, não importa o teu tempo de carreira, sempre vai existir esse momento de desconhecido na tua vida e tu vai ter que estar preparado para lidar com aquilo, porque vai ter momentos na tua vida que alguém vai te passar, ó, preciso que tu entenda como é que o sistema funciona, preciso que a gente dê manutenção aqui. Então, eu acho que essa questão do desconhecido combina bem com essa questão do desconforto, que muitas vezes a gente tem medo do desconhecido, isso é natural do ser humano. Então, eu acho que quando a gente entende isso, que isso é uma coisa natural, que faz parte do nosso dia a dia de profissional, acho que a gente consegue levar situações com mais calma, sem tanta ansiedade, consegue usar mais o racional
E aos poucos isso vai se tornando uma coisa natural e lógico, é a partir do momento que tu já não sente mais tanto desconforto, como o Eduardo colocou, tu já está dominando bem ali aquela linguagem, aquele sistema, de repente seja o momento de tu tentar uma nova cartada aí na tua carreira profissional, às vezes de repente migrar de empresa, de repente tu já está há muitos anos na tua empresa, sim, enfim, existem várias possibilidades, mas acho que a minha fala principal seria essa, o desconhecido vai fazer parte da tua carreira até o final. Eu Boa. queria É até isso. aproveitar para complementar o que o Gustavo trouxe. Eu gostei Uhum. muito do ponto dele, trazendo até um ponto aqui que eu acho também bem interessante, que é o seguinte. Às vezes a gente, quando pensa numa posição de liderança, ou numa pessoa numa posição de liderança, a gente está pensando numa pessoa que tem todas as respostas, tá? Mas, na realidade, a coisa é muito diferente disso, tá? Quem está numa posição de liderança não tem que ter todas as respostas, tá? Eu vou repetir, porque isso é importante. Quem está em posição de liderança não precisa ter todas as respostas. Quem é colocado numa posição de liderança, ou quem assume a posição de liderança, tem que estar disposto a encontrar as respostas necessárias naquele momento. Tá? Então, não se trata de saber tudo, se trata de entender o que você precisa fazer para encontrar as respostas. Então, é isso que é esperado de uma pessoa na posição de liderança. E se você está numa posição onde você está disposto a fazer isso, então provavelmente você já está minimamente preparado para assumir uma posição de liderança. Boa. E ainda mais na área de tecnologia, né? Porque a tecnologia muda muito rápido, tenho certeza de que, independente de cursos e experiências, vocês também precisam desenvolver muito esse lado autodidata, né? E como que vocês fazem, assim, para se avaliarem, para se desenvolverem? Tem alguma dica, de repente, alguma atividade paralela que não pareça estar relacionada a desenvolver essas soft skills aí que o Gustavo trouxe, né? Essas habilidades além do técnico, mas que pode ajudar, de repente, a exercitar um pouco mais isso. Boa. Eu vou trazer aqui a forma como eu gosto de enxergar a evolução do ser humano, seja lá no assunto que for, tá? Mas no caso aqui, a gente pode Uhum. pensar mais sobre liderança, ou talvez até sobre como progredir na área de desenvolvimento mesmo. Para mim, tem 3 componentes ali que são muito fortes, tá? A primeira delas e não necessariamente vamos dizer assim, a importância está exatamente nessa ordem, tá? Mas esses 3 pontos são importantes. A primeira parte é teoria. É muito importante, conforme a gente vai crescendo como profissional, que a gente tenha referências, tá? A gente precisa ter referências para saber o que fazer em uma situação ou em outra, tá? Então, referências são muito importantes. E como que a gente ganha referências? A principal forma que eu tenho, pelo menos, de ganhar referências é estudando. Então, lendo, fazendo curso. Esses são os principais, né? Então, especialmente lendo, tá? Então, eu gosto muito de ler para ganhar várias referências. E ler sobre assuntos diferentes ali em torno daquilo que a gente quer progredir, tá? Então, esse é o primeiro ponto, muito forte. Referências. Então, para isso, estudo. Segundo ponto, prática. Então, não tem como a gente crescer sem prática. Então, a gente vai ganhar as referências, mas a gente pega essas referências, usa no dia a dia, vai enxergar algum resultado daquilo, pode ser positivo, pode ser negativo, e a gente vai melhorando com o tempo, vai fazendo, melhorando. Então, essa parte prática também é muito importante, tá? Para a gente se desenvolver. Não adianta ter só teoria, tem que ter a prática também. A teoria é muito boa para dar referência para quando a gente se deparar, talvez, com uma situação que a gente nunca se deparou antes, a gente está muito mais preparado. Mas nada garante que a gente vai realmente mandar bem naquele caso. A gente vai aprender mais ainda quando a gente botar em prática, tá? Então, tem a parte teórica, é a parte prática. E a terceira parte, que para mim é muito importante, é essa parte onde envolve, especialmente em posição de liderança, tá? Essa parte onde envolve troca com outras pessoas. Então, a gente precisa conversar com outras pessoas que são líderes, que estão passando talvez por um contexto parecido com o nosso, talvez diferente. Então, essa troca com as pessoas, isso ajuda muito no aprendizado também. A gente costuma ouvir bastante relatos ali de coisas que as pessoas fizeram e que a gente nunca tinha lido aquilo num livro, que a gente nunca experienciou na nossa vida prática, mas que a gente ouviu alguém falando e a gente aprende daquele jeito também. Então, a gente pode conversar com essas pessoas em eventos ou, enfim, qualquer situação onde a gente tem ali, né, talvez até dentro da própria empresa, situações onde a gente tenha contato com essas lideranças, onde a gente consiga conversar e aprender mais com elas também. Então, para mim, tem esses 3 formatos, né? Resumindo aqui, teoria, prática e troca com outras pessoas.
Eu enfatizo bastante nessa parte aí de troca com as outras pessoas, e eu colocaria, assim, na forma também de aprender com as experiências não só pessoais, mas também com as experiências de outras pessoas, né? Então, a gente vê muitos relatos no LinkedIn, às vezes tem ideia da própria família, que algumas pessoas, do jeito que elas são tratadas na empresa, às vezes são tratadas de forma muito boa, às vezes nem tanto. Então, acho que parte muito assim da gente pensar e assim, pô, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, como que eu reagiria, né? Ou se eu fosse o gerente dessa pessoa, né, o líder, será que seria uma boa forma de eu tratar essa pessoa? Será que não tem uma forma melhor de eu tratar ela? Eu acho que parte muito assim dessa questão de um bom senso mesmo, né? De tu poder parar e pensar, de avaliar toda essa questão de que, enfim, que como a gente já comentou ainda sobre isso, que todo mundo tem vida fora do trabalho, né? Que são vários fatores que afetam a performance da pessoa, não é só, às vezes não é só ambiente de trabalho, às vezes a pessoa está num ambiente excelente de trabalho, mas ela está com algum problema de saúde, algum problema na família dela que isso afeta. Então, acho que o principal é aprender com as experiências próprias, com as dos outros, e tem empatia, né? Pensar como que tu reagiria naquela situação se fosse tu ali no local. E considerando o remoto, né? Assim, a equipe distribuída, a gente está tendo essa conversa aqui online, né? E vocês têm equipes, contam com líderes e liderados também pela internet. Fica mais difícil? Vocês acham que o fato de que está todo mundo aqui olhando para a tela ajuda, de repente, a quebrar algumas barreiras que pessoalmente seriam mais difíceis? Ou tira um pouco o espaço para alguns assuntos, já que não dá para você ir lá e tomar um cafezinho na copa? Como que é a experiência de vocês nesse sentido, assim? E como vocês... não sei, como vocês lidam com essa comunicação para garantir que está tendo realmente esse vínculo com as pessoas, mesmo com a distância física? Boa. Mandei, Gustavo? Eu acho que essa questão assim do remoto, eu acho que eu sou 100% a favor do remoto, sempre apoiei a ideia e acho que não tem mais uma coisa que não tem mais volta, eu acho que veio para ficar definitivamente, mas acho que o meu maior problema com o remoto atualmente é essa questão de que a gente perde muito do contato humano, né? Então, às vezes assim a gente vê a pessoa perto da gente, só de ter a pessoa próxima da gente, a gente já cria um laço diferente do que, por mais que a gente faça reuniões todos os dias com a câmera ligada, conversando, às vezes trocando alguma brincadeira ali entre si, uma brincadeira saudável, as reuniões que a gente tem, enfim, não é a mesma coisa do que está pessoalmente ali, é outro tipo de energia realmente. Mas, como eu comentei, é uma questão que veio para ficar. Acho que, quando possível, tem muita empresa assim, que a gente vê hoje em dia que está fazendo uma questão mais híbrida, né? Então, tem que ver pelo menos 2 vezes no dia no escritório. Não acho que tornar isso um requisito seja uma coisa saudável, mas à medida que for possível, os funcionários que pelo menos uma ou 2 vezes puderem ir no escritório, né, conversar ali, ter o almoço juntos, acho que isso ajuda muito na questão de não só de relações humanas, mas acho também que o time ele fica mais unido. Eu acho que as pessoas tendem a se comprometer mais ali com o propósito, com o objetivo que elas estão querendo cumprir quando elas têm esse contato pessoal. Eu particularmente acho que é a principal ponto aí dessa questão do trabalho remoto e de liderança. E eu acredito que é muito mais fácil, vamos dizer assim, liderar e se conectar com as pessoas presencialmente. Porém, contudo, todavia, isso não significa que a gente necessariamente deva somente trabalhar presencialmente, tá? Isso, hoje em dia, seria muito lutar contra o que já está acontecendo no mercado. Então, vamos dizer assim, dadas as restrições que a gente tem hoje, que uma delas é a maioria dos desenvolvedores querem trabalhar remotamente, então, ok, como que a gente consegue atuar da melhor forma possível trabalhando remotamente? E pensando, vamos dizer assim, que a gente está trabalhando remotamente, como que a gente consegue, até puxando o que o Gustavo trouxe, como que a gente consegue trazer essas pessoas eventualmente para se encontrarem ali, seja no escritório ou em algum outro local, tá? Então, a gente, em algum momento, na minha visão, o ideal é que essas pessoas se conectem. Precisa ser N vezes ao longo da semana? Na minha visão, não. Se a gente fizer isso uma vez por mês, pelo menos uma aí, sei lá, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, assim, no limite, é interessante fazer, tá? Aí depende muito da realidade de cada empresa. Então, do orçamento que a empresa tem para fazer isso e tudo, tá? Então, mas de qualquer forma aqui,
A ideia é a gente trazer eventualmente pessoas para se conectarem, é interessante. Mas dado que a gente vive numa realidade onde as pessoas preferem trabalhar remoto e onde, vamos dizer assim, a gente consegue produzir bem de forma remota ou distribuída, então, ok. Sobre funcionar, vamos dizer assim, vamos assumir até aqui, queria trazer só mais esse ponto a mais aqui, né? Que é, vamos assumir que as pessoas realmente sejam mais produtivas presencialmente, tá? Vamos por um momento assumir que isso é verdade. Ainda que isso fosse verdade, será que vale a pena a gente trazer todo mundo para trabalhar presencial, correndo o risco de perder muita gente boa para o mercado? Será que vale a pena as pessoas gastarem N horas e se estressarem do trânsito só para poder estarem no escritório e ganharem um pouco de produtividade? Essa é uma pergunta que, na minha visão, não é tão fácil de responder, tá? Nem para um lado de não vale a pena, nem para o lado de não vale a pena. Tem pessoas que acham que vale, tem pessoas que acham que não. Hoje em dia, eu sou uma das pessoas que acha que não. Eu prefiro trabalhar remotamente e, eventualmente, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, pelo menos, trazer as pessoas para trabalharem juntas ou para fazerem alguma atividade ali presencialmente. O Hugo comentou aqui no chat, ele até brincou que o Elon Musk discorda dessa vantagem do remoto. E ele Mas fala, aí, posso trazer esse caso do Elon Musk, que eu acho que é bem interessante. Para mim, Uhum. não é só o fato dele discordar, tá? Mas quando ele falou aquilo, na época, se não me engano, foi na Tesla ou na SpaceX, eu não lembro exatamente de qual empresa foi. Acho que foi na SpaceX, acho. Não tenho certeza. Mas para mim, aquilo não tinha a ver só com a preferência pessoal dele. Para mim, aquela foi uma forma branda dele fazer uma demissão em massa sem demitir as pessoas. Então, as próprias pessoas iriam se demitir. Então, se ele precisasse demitir, seriam muito menos pessoas do que ele precisaria no primeiro momento. Tá? Então, para mim, isso foi uma estratégia ali para ele poder, para muitas pessoas poderem sair da empresa, ele diminuir custo. Tá? Então, para mim, não tem a ver só com ele acreditar ou não nisso. Eu acho que ele é mais esperto do que isso. Igual ele ter desistido de comprar o Twitter e agora comprou. Então, bom ponto. E ele até comentou aqui, o Hugo, né, que o remoto, para ele, melhora o foco em 200%. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu adoro estar fisicamente ali junto, mas que também tem naturezas de trabalho que realmente esse deslocamento, esse desgaste físico, né, às vezes acaba diminuindo a concentração e o fluxo. Mas tem um ponto bem interessante, né? Que também, assim, agora a gente está aí há quase 3 anos de pandemia, vamos dizer assim. Tem quem considere que a pandemia acabou, tem que não. Mas, assim, de fato, algumas pessoas já tinham essa realidade do remoto, né? A UbMinds mesmo já existia antes disso, né? Da pandemia. Mas ele também exige essa autoliderança, né? Porque você não vai ter ninguém ali te monitorando o tempo todo, né? Assim, você precisa, de repente, desenvolver essa habilidade de ser um pouco mais líder de si mesmo, né? Para saber ali usar seu tempo e enfim, não depender unicamente. Até o Ítalo acabou de falar. O único problema do remoto é que a pessoa precisa ser disciplinada, exato, porque senão a coisa desanda, né? E o líder, embora esteja remoto, ele vai perceber isso também. Então, são pontos, né? São coisas que talvez o nosso mercado de trabalho ainda, e nós, como profissionais, ainda estejamos aprendendo, né? A lidar com essa nova realidade aí, entendendo quem tem mais um perfil ou outro. Mas, inclusive, vou levantar esse ponto da demissão em massa do Musk. A liderança e a permanência de uma pessoa numa empresa tem muito a ver com a cultura dessa empresa, né? Tanto que eu vou puxar aqui a sardinha da UB, para quem não conhece, mas a UB mais tem muito essa proposta do Meaningful Jobs, que a gente fala, que não é simplesmente colocar uma pessoa trabalhando numa equipe remota americana, enfim, mas que sejam produtos significativos, produtos digitais ali realmente construídos, com as mesmas possibilidades de carreira, enfim, com um fit cultural que a gente olha muito de perto. E dizem, né, que as pessoas não deixam empresas, elas deixam os chefes, os líderes. Vocês concordam com isso? Assim, vocês consideram que existe uma forma de ler um pouco desse fit cultural, de repente, antes de entrar numa empresa, ou que você já precisa ter alguma informação ali e, de repente, se adaptar? Será que a cultura da empresa também vai influenciar, por exemplo, se o remoto é mais ou menos produtivo?
Tem recursos aí? Tem aquela reunião que poderia ter sido um e-mail e coisas do tipo? Com certeza. Eu já soube de relatos de colegas meus que trabalharam para empresas remotas, que tinham essa cultura do remoto, né, no caso, e acho que era uma empresa alemã, mas enfim, o caso era que a empresa ela monitorava 100% o uso até do mouse dele, se o mouse ficasse tanto tempo parado, parece que tocava um alarme ou algo assim nesse sentido. Então, com certeza, tem empresas que não entendem o que é remoto, elas acham que a gente usa Slack, então a gente é remoto, né? Tem muita gente que tem esse tipo de pensamento. Então, é óbvio que vai muito além disso, vai de como que tu trata os teus funcionários, qual que é o grau de liberdade que tu dá para eles, se tu fica ali fazendo microgerenciamento, perguntando a cada 15 minutos o que que aquela pessoa está fazendo, isso são indícios claros, pelo menos para mim, de que tu não está fazendo remoto do jeito correto, a pessoa só está trabalhando na casa dela, né? É a única coisa, mas isso não tá bem longe de ser a cultura do remoto. E aproveitando até o que o Gustavo trouxe, expandindo um pouco, a gente realmente tem empresas que, quando pensam num trabalho remoto, elas vão tentar controlar o máximo possível, porque é a forma que ela enxerga que ela vai conseguir fazer com que as pessoas sejam produtivas, tá? Costuma não ser uma forma muito boa, eu prefiro uma forma diferente dessa, tá? E qual é essa forma diferente? É uma forma onde a empresa ajuda as lideranças das equipes a serem, vamos dizer assim, atuarem da melhor forma possível para que essas lideranças acompanhem as pessoas e consigam ajudar as pessoas a fazer as entregas que são necessárias ali. Então, não se trata de criar regras para que as pessoas obedeçam todo mundo obedeça aquelas regras, tá? Se trata de preparar as lideranças para que elas atuem bem dentro da equipe e ajudem as pessoas a se desenvolver, a fazer as entregas ali e tal. Até tem uma técnica que eu gosto bastante de usar com as minhas equipes para trazer, voltando aqui um pouquinho trazendo o caso do foco, né? Que é, não foco, desculpa, autoliderança, que é, normalmente as pessoas têm alguma dificuldade para, vamos dizer assim, se autoliderarem em alguns momentos, porque elas têm, vamos dizer assim, um cenário que está muito aberto. Então, ela, ok, tem várias tarefas ali para resolver, mas o que ela faz? O que ela prioriza? Ela fica um pouco perdida. Isso é natural de acontecer. Então, o que eu gosto de fazer, e aí eu sugiro aqui essa técnica, que é a seguinte: no começo do dia, no momento que ia acontecer dele ali, estou assumindo que acontece no início do dia, né, da equipe. Então, nesse primeiro contato da equipe, quando vocês estiverem fazendo a daily, deixem claro ali, combinem em equipe o que vocês pretendem entregar naquele dia e o que cada pessoa precisa fazer para que aquela entrega saia naquele dia. Então, a pessoa vai ter muito mais claro o que ela precisa fazer naquele dia. Não é o que ela precisa fazer naquela semana ou naquele mês. Não, é naquele dia. O que é esperado dela. Que vai ser muito mais claro para ela sobre o que ela precisa fazer. Tá? Então, até voltando aqui no caso da cultura, para mim, é exatamente seguir nessa linha de criar cultura através das lideranças de equipe e não criar cultura criando regras para as pessoas seguirem, tá? Então, existem essas duas formas de criar cultura. Eu prefiro quando a gente trabalha em cima da liderança, dando as ferramentas que a liderança precisa, para que a liderança dê ferramentas para que as pessoas também consigam fazer o melhor trabalho delas, tá? Então, tem muito mais a ver com dar clareza do trabalho para as pessoas do que necessariamente criar regras para que elas tenham que obedecer na expectativa de que aquilo gere mais resultado. Provavelmente não vai. Boa. É aquilo, né? No fim do dia, tem coisas que só tem trabalhos que aí a gente, claro, adora tecnologia, mas tem trabalhos que só pessoas fazem, né? Então, justamente essa ponte, esse caminho, essa orientação que um bom líder pode fazer, não é uma regra pronta, não é um software, não é uma coisa específica que vai editar, né? O pessoal está comentando aqui, o Hugo falou. Remoto com micromanagement é pior do que trabalho 100% presencial para mim. Acho bastante importante para um líder saber lidar com falhas também, no caso de expectativas não alcançadas. Foi um ponto, inclusive, muito levantado na pandemia, né? Porque eu vi muita gente, muito líder falando, puxa, a produtividade da minha equipe caiu com remoto, etc. Mas assim, e o cenário que a gente estava numa pandemia, né? Assim, numa coisa que era completamente desconhecida. Então, volta também naquele ponto da empatia, né? Que o Gustavo comentou. E o Ítalo está falando assim: tem uma empresa, e acredito que métricas são a melhor forma de saber se alguém está focado ou não. É como colocar um vendedor com GPS. Eu prefiro métricas. De repente, justamente, se a gente consegue entender
de acordo com o perfil de cada pessoa, o ritmo de cada pessoa, a natureza do trabalho, estabelecer quais são essas métricas mais realistas, a gente consegue justamente dar essas orientações, fazer esses recortes aí diários, sem precisar ver quantas vezes a pessoa mexeu o mouse. Sim, Vocês concordam até com isso? puxando o que você trouxe, Luana, acho que é bem importante, assim, existem alguns trabalhos, vamos dizer assim, que é mais fácil da gente conseguir usar métricas e saber se a pessoa está mandando bem. Então, por exemplo, se a pessoa é vendedora, eu sei se a pessoa está mandando bem pela quantidade de ligações, talvez que ela faça no dia, que eu estou chutando algumas atividades, tá? Então, pela quantidade de ligações, pela quantidade de contratos fechados, pelo valor dos contratos, então eu tenho uma noção de se ela está caminhando bem. Mas existem outras atividades que elas são mais, vamos dizer assim, elas são um pouco mais difíceis de serem mensuráveis. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de software, por exemplo, como que eu vou medir se a pessoa está indo bem ou não? Medir linhas de código não costuma ser muito bom. Medir a quantidade de tarefas que foram colocadas em produção talvez não seja muito bom também, porque pode ser uma tarefa que não gera muito valor, que é muito pequena, que a pessoa pegou intencionalmente para poder entregar rápido. Medir, sei lá, qualquer coisa, quando a gente fala de desenvolvimento de software, costuma não funcionar tão bem. Tá? Então, a gente tem que pensar que alguns trabalhos eles são muito mais colaborativos. Então, a gente vai olhar o quanto a pessoa colabora, a gente vai olhar o quanto ela consegue ajudar as pessoas a se desenvolverem, as entregas que ela faz também. Então, é muito que um conjunto aí, mas é difícil de conseguir chegar em métricas que a gente somente olhando para as métricas sabe se a pessoa está mandando bem ou não. Tá? Até porque, em muitos casos, é relativamente fácil burlar uma métrica e, mesmo assim, a pessoa está mandando mal, tá? Então, a métrica vai estar excelente, mas a pessoa vai estar mandando mal. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao acreditar de olhos fechados quando a gente olha só para a métrica, para algumas posições. O qualitativo da coisa também, né? Não só o quantitativo. O Lucas falou assim: clareza de expectativas e entregas mais ferramentas. E a Jaqueline concordou também. É isso, né? Não adianta. Para mim, muito do que vocês trouxeram sobre desenvolver a liderança para si mesmo, ou para o seu trabalho em casa, ou para uma equipe, e até assim, para mudar a carreira, né? Para dar passos, para entender qual é o desafio, qual é o nível que você está para assumir um desafio novo. Tudo isso passa muito pelo autoconhecimento, pela empatia. Assim, no fim do dia é tudo sobre pessoas, né? Assim, saber lidar com pessoas, entender essas limitações, e fazer sempre esse trabalho humano que no fim realmente não é uma métrica, não é uma ferramenta e não é também bater o cartão que vão garantir, né? A gente está com um tempinho aí para se encerrar. Eu vou convidar o pessoal que está assistindo a gente, quem quiser mandar perguntas, a hora é agora. Se não, quem estiver assistindo a gravação aí pode mandar nos comentários também, que a gente responde. E vou pedir para vocês aí irem fechando, de repente, algum ponto que a gente não tenha mencionado, algum conselho, alguma indicação até de livro ou de espaço para networking que vocês comentaram. Façam o jabá de vocês também, por favor. Como que as pessoas podem encontrar vocês aí para essa conversa continuar em outros canais? Boa, posso começar aqui. Bom, para quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, eu atuo principalmente no LinkedIn, então é só buscar por Eduardo Matos. Provavelmente você é a primeira pessoa que vai aparecer ali. E para quem quiser saber um pouco mais da escola, é só visitar escolaforja.com.br, a escola de formação de líderes na área de tecnologia. E quem tiver interesse no livro de Dev Tech Lead, é só buscar de Dev Tech Lead no Google também. Então vai achar lá. Então é isso. E queria aproveitar para agradecer pelo convite. Foi muito legal estar participando aqui. Já antes de terminar, já estou agradecendo. Muito legal e estou aberto aí a futuros eventos aqui também. Bom, acho que mais ou menos o mesmo recado do Eduardo, agradecer aí ao UB, a Luane pelo espaço. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Quem também quiser me procurar aí, Gustavo Legaro, no LinkedIn. Imagino que seja o primeiro resultado, já não tenho tanta certeza quanto o Eduardo, mas e eu acho que como eu falei, já quem está em busca aí de dar um up aí na carreira, principalmente nessa questão de carreira internacional, a UB com certeza é um lugar certo. Eu estou aqui há 3 anos, espero poder ficar muito mais tempo aqui, porque realmente tem sido muito bom para mim. E
geralmente que eu falo às outras pessoas também que trabalham aqui também só tem coisas boas a falar, então tenho certeza aí que quem vier a entrar em contato aí com a UB tá fazendo a escolha certa aí para carreira profissional. Maravilha. Meninos, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada a quem participou aqui no chat também, interagiu. E é isso. Logo voltamos aí com mais conversas, com mais UB Talks. Gustavo, obrigada aí pela parceria e pela menção da UB. Assim eu nem preciso falar também. E Eduardo, obrigada também por ter topado, tirado um tempinho aqui para falar com a gente. Muito sucesso para vocês e continuem sendo aí referências, porque vocês têm as referências de vocês, mas vocês também são referências para muitas pessoas. Então, obrigada. E até a próxima, gente. Falou. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Abraço.